Temos uma introdução, né, entendendo o que são as ligações químicas, por que elas acontecem, e começamos a estudar os tipos de ligações. Então, nós estudamos as ligações metálicas, né, a ligação iônica nós começamos. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às ligações iônicas e iniciar o estudo das ligações covalentes. Então, nós vimos o que são as ligações iônicas, né, formadas por metais e não metais, onde há transferência total de elétrons, portanto, o metal, um dos elementos químicos, irá perder elétrons, formando cátions, e o outro elemento químico, que é o não metal, vai receber esse elétron ou esses elétrons, formando ânion. Então, por isso que existe esse nome ligação iônica, porque é uma ligação entre cátion e ânion. E por terem cargas opostas, interagem, né? Eles se atraem fortemente com o que chamamos de interações eletrostáticas. Então, nós vimos isso na última aula, estudamos esse slide também, que demonstra, né, essa transferência do elétron, nesse caso, de um sódio para o cloro, no sal de cozinha, no sal comum. E vimos que está de acordo com a regra do octeto, né? Também vimos as características principais dos compostos formados por ligação iônica. E agora, então, a gente vai ver como que a gente representa essas substâncias iônicas. Então, assim, um macete, né, uma forma simples, já que a gente está nesse formato online, eu não vou aprofundar, eu não vou ensinar de uma forma muito detalhada, mas será um necessário, tá? Então, aqui a gente sabe que ela ligação iônica formada por um cátion, formada por um ânion. Então, tá aqui, ó. A carga do cátion, nesse caso, está representada por um X, e a carga do ânion Y, né? E daí, lá no composto formado, depois da ligação, né? Terá o símbolo do cátion, do elemento químico que se tornou o cátion, que é o metal, e seguido por um número aqui embaixo, que representa a quantidade desse elemento químico, que virá da carga do ânion. Então, olha só, a carga do ânion se torna esse númerozinho que vem aqui embaixo, que representa a quantidade do cátion. A gente já vai fazer exercício para ficar mais claro. Em contrapartida, aqui complementa, né, a substância com o símbolo do ânion, seguido pela carga do cátion agora. Então, tem uma inversão. A carga do cátion vem para o ânion, a carga do ânion vem para o cátion e representa o quê? Que existe essa quantidade de cátion na substância final, no composto formado, e essa quantidade aqui de ânion no composto final. Então, olha só. Vamos para os exercícios, tá? Aqui, a gente tem que encontrar a fórmula, né? Essa fórmula, como H2O, por exemplo, dessas substâncias formadas por esses pares aqui. Então, todos os pares têm cátion e ânion, só não tem a quantidade de cada um, e a gente, lá na substância formada, a gente vai ter que colocar. Então, olha só, no caso do NaCl, então, o Na tem uma carga positiva, e o cloro uma carga negativa. Carga do ânion, que é 1, vem aqui para baixo do sódio, do outro elemento químico. Carga do sódio vem aqui para o cloro. Quando é 1, a gente não coloca. E por isso, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele é representado dessa forma aqui, NaCl, que significa que numa estrutura dessa aqui, né, existe apenas um átomo de sódio e um átomo de cloro, diferente lá de baixo, ó. Aqui embaixo a gente tem o magnésio, que está na família 2A, então ele perde 2 elétrons, tá aqui, ó, carga 2+. E o cloro, novamente, família 7A, recebe 1 elétron, então tá aqui uma carguinha negativa, tá? Então vamos lá, carga do ânion, que é do cloro, na substância, vem aqui para baixo do outro elemento. Carga do magnésio, inverte, vem aqui para baixo do cloro. O 1 a gente não coloca, então fica
que o cloreto de magnésio, ele tem, na verdade, um íon de magnésio para um átomo de magnésio, né, para 2 átomos de cloro. Então, esse número aqui embaixo, ele representa a quantidade do elemento químico que está antecedendo aqui. Então, se esse 2 está tá lá atrás do Cl, significa que tem 2 cloros. Ele não significa que tem 2 cloros e 2 magnésios, tá? Significa apenas, ele se refere apenas ao elemento químico que sucede esse número. E daí, tem outros casos, por exemplo, no B, a gente também se trata de cátion e ânion, cada um é um elemento químico. No D também, mas vejam só o C e o E. Aqui a gente tem metais, que é o cálcio e o ferro, que são elementos químicos, mas o ânion, ó, carga negativa, o ânion ele não é apenas o elemento químico, ele é tudo isso, ó. Ele é formado, o ânion, ele é o PO4, nesse caso, esse aqui é o fosfato, tá? O ânion aqui, esse meninhos aqui que é do ânion, né, uma carga negativa, ele é o ânion OH, é tudo isso. Então, como a gente coloca isso seguindo essa regrinha que a gente está seguindo? A gente vai fazer igual, mas vai precisar colocar, quando se trata não apenas de um elemento, mas de um grupo de elemento químico aqui, né, o ânion ou o cátion, colocar ele dentro do parênteses. Então, olha só como é que vai ficar. Começamos pelo Ca, beleza, Ca, seguido pela, tá aqui a carga oposta, ó. Então, a gente está invertendo, né? Ca, carga oposta, 3, beleza, tudo certo como a gente já fez. Agora, você bota tudo isso aqui, ó, exceto a carga, tudo isso dentro de um parênteses, ó. Que daí, esse parênteses significa que ele é uma coisa só. A gente não precisa botar isso aqui no cloro ou no elemento químico, porque ele já é sozinho, né? Mas aqui a gente está dizendo no parênteses que ele é um grupo. E daí a gente continua seguindo a regra. O 2, que é a carga do cálcio, vai lá e representa a quantidade disso tudo aqui, o 2. Então, por que é importante colocar o parênteses? Porque se a gente não coloca o parênteses, imaginem isso aqui, ó, sem parênteses. Você vai colocar o 2, vai parecer que é 42, certo? Então, a gente coloca o parênteses para dizer assim, ó. Se eu perguntar o que significa esse 2, pessoal, aqui, a resposta é, professora, significa que nessa substância existem 2 PO4. A princípio a gente fala assim, depois a gente pode aprender que isso aqui se chama fosfato, tá bom? Mas se não é, significa que tem 2 de tudo isso. Isso aqui lembra um pouco a regra da matemática, tá? O que significa esse 3? Significa, prof, que tem 3 átomos de cálcio. E por que é dessa forma? Isso que eu dei para vocês, mostrei, é um macete, que eu falei que eu não ia aprofundar, né? Diferente de se a gente estivesse nessa aula presencial, mas essas quantidades, se você perceber, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui que vocês já fizeram, né? No fim, a gente tem um magnésio e 2 cloros, certo? A gente viu lá na substância final. Por que isso? De onde vem? Olha só, um magnésio só, ele perde 2 elétrons. Um magnésio perde 2 elétrons. Mas cada cloro recebe 1 elétron só. Então, quantos cloros a gente precisa para receber esses 2 elétrons perdidos pelo magnésio? A gente vai precisar de 2 cloros. Assim, cada cloro recebe 1 dos elétrons doados pelo magnésio. Tá? O raciocínio é esse. E daí esse macete, para não ter que levar muito tempo nesse raciocínio, né? A gente inverte a carga, se transforma nesse númerozinho aqui. Tá bom? Então, daí depois vocês vão fazer o B, o D e o E.